Pai, Senhor, queridos, então a gente vai lá para Gálatas 6, né? O André, a anterior, deu até Gálatas 1, de 1 a 5. Eu vou para Gálatas 1, né? De 6 a 10, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso. Tem bastante coisa para a gente falar e bastante coisa para a gente aprender, né? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para os Gálatas porque estava acontecendo um problema, né, na igreja. Geralmente, quando Deus levanta alguém para falar, eu sempre digo que quando Deus levanta um profeta, é sempre para corrigir a igreja. Nunca é, ou quase nunca é, para dizer, você vai ser abençoado, você vai fazer isso, você vai ganhar aquilo, você vai viajar para não sei aonde, né? É sempre correção. Quando Deus levanta um profeta, é correção. Se você vê um profeta que só profetiza bênção, a gente tem que desconfiar um bocadinho, né? Porque Deus sempre levanta o profeta para corrigir. E nesse caso, o apóstolo foi chamado porque havia um problema na igreja. Então ele escreveu essa carta para corrigir esse problema, né? A gente vai dar uma lidinha aí no 6, 1:6, né? Ele fala assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Primeira coisa que estava acontecendo: desvio. O povo de Deus estava desviando do verdadeiro evangelho. Existem dois tipos de desvio. Existe aquele que a gente chama de apostatar da fé, é quando a pessoa realmente sai e não quer mais saber, não quer mais, ele deserta, ele deixa de seguir a religião, ele deixa de seguir o evangelho. Isso a gente chama de apostatar da fé. Só que o que Paulo vai combater não é esse tipo de apostasia. Ele vai combater uma coisa muito mais perniciosa. É aquela que você desvia dentro da igreja. Essa é pior. Porque aquele que desvia e sai, ele não atrapalha mais o andamento da igreja. Ele foi, decidiu que não queria mais, foi embora. Agora, aquele que se desvia e continua dentro da igreja, ele continua influenciando negativamente aqueles que ficam lá. Ele continua plantando ali as suas ervas daninhas, né? Então, era esse tipo de desvio. Você lembra quando Deus falou para o povo de Israel que no deserto, quando ele andou nesses 40 anos no deserto, eles estavam desviados do deserto? Eles viram todos aqueles milagres e não entraram na terra prometida porque eles estavam, embora vendo todos os milagres, estavam desviados da presença de Deus. Tanto é que quando chegaram lá, tiveram que lançar fora os ídolos. Ainda tinha ídolos das outras nações junto com eles, nas tendas. Eles esconderam, eles vieram com divindades egípcias ainda de lá, quando saíram. Quer dizer, eles estavam dentro da religião, mas eles estavam com o coração lá em outros deuses, que não o Deus verdadeiro. Então esse acho que o pior desvio é esse. Quando você está no meio da igreja, um lugar de salvação, que você, quando morre, percebe que você estava andando dentro da igreja e não estava salvo. Você estava se enganando e sendo enganado, como diz a Bíblia, né? Esse é um tipo de desvio complicado.
Então eles estavam ali, mas alguém estava desviando eles, né? Alguém estava tentando ensinar para eles um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que Paulo estava ensinando, tinha ensinado a eles, né? É como se essa pessoa fosse um mutante, eu até brinco, né? Que parece um mutante, que ele tá ali, mas ele está mudando, ele está dentro da igreja, mas ele está mudando o evangelho para o que ele acha que é o evangelho. Ele vai criando o seu evangelho, ele não está com o evangelho de Cristo, ele está criando o seu evangelho. Uma vez eu estava vindo na Jovem Pan, no Pânico, o Emílio estava entrevistando Caio e Fábio, eles estavam falando sobre a Bíblia. Eu não acredito na Bíblia, eu acredito. E o Emílio falou assim, olha, eu acredito. Só que eu acredito assim, eu pego as melhores partes da Bíblia, aí eu acredito. As piores, eu não acredito. Aí o Caio e Fábio virou para ele e falou assim, só que não adianta. Não adianta. Por quê? Porque se você cumprir toda a lei, você tropeçar você tá perdido. Não adianta você querer só o bem da Bíblia. Você tem que querer também a correção de Deus. Você tem que entender que você precisa de Deus. Você é pecador. Você precisa desse lado também. Não adianta você abraçar a graça, mas rejeitar a lei, que é a existência do pecado. Você é pecador. Você precisa de salvação. Então, se eu abraço só a graça, é maravilhoso. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele vai me salvar no final, porque Ele é amor, Ele jamais vai me jogar no inferno. Então eu tiro a justiça, eu tiro tudo aquilo, todo o outro lado que Deus tem, e só pego o que eu acho que é bom para mim. Então isso não funciona. Esse evangelho não é o evangelho da graça. Esse é um evangelho falseado. É o evangelho que eu criei. É porque às vezes é muito comum você ter uma pessoa, você conversando com um cristão, você descobre que o Deus que ele está seguindo não é Cristo. É um outro Deus que ele fez a imagem e semelhança dele. Porque a gente tem a tendência de achar que o católico tem santa. Não sei o que adora um santo. Às vezes você cria no teu coração um Deus à tua imagem e semelhança. Você diz para ele o que é que ele deve fazer, como ele deve ser, como ele deve amar, como deve ser a justiça dele. Você não vai ver lá na Bíblia o que ele diz dele mesmo. Você não segue aquele Deus que fala quem ele é. Porque se eu sei como é Deus, é porque ele falou sobre ele. Porque eu não tenho condições de saber como é Deus, a não ser que ele me fale como ele é. Então está nas Escrituras como ele é. Então Cristo, ele colocou o evangelho, o meu evangelho da graça desta maneira. Aí eu falo, não, eu vou aceitar o evangelho, mas a minha maneira, né? Como diz lá o Frank Sinatra, my way. E aí não dá certo. Eu vou fazer da minha maneira. Só que não é a minha maneira. O evangelho é de Cristo. Então eu tenho que seguir aquele evangelho que Cristo ensinou, que é o que Paulo passou para a igreja. Aí você vem e começa a mudar. Tem um escritor, o Richard Roberts, ele fala que ele dá 25 motivos para você, 25 sinais de que o crente está desviado. Aí ele vai enumerando todos eles. 50% dos sinais que ele coloca é falta de graça. Você nega a graça de Cristo. A pessoa começa a desviar dentro da igreja quando ela começa a negar a graça de Cristo. Tudo o que Cristo fez, eu vou modificando. Eu começo mudando um ponto, porque eu não gosto daquele ponto. Deus é como o povo está fazendo agora, né? A Bíblia, tem uma Bíblia, eu me esqueci o nome da Bíblia, inclusiva, Bíblia inclusiva, porque ela é lida nas igrejas LGBTQIA+. Então eles tiram o que eles não gostam. A Deus, nessa parte tem homofobia, então eu tiro da Bíblia, não posso, não aceito. Aí a outra
a Bíblia é feminista. Aqui eu acho Paulo muito machista, então eu tiro esse pedaço porque eu não aceito. Aí eu vou recortando a Bíblia todinha e vou pegando os pontos. Só que aí chega uma hora que fica um cristianismo sem Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. Porque inclusive essa palavra só existe porque ela deriva de Cristo, né? Agora, se você vive um cristianismo sem Cristo, não estou dizendo que fique evidente, porque nessa igreja dos Gálatas, Cristo estava lá. Eles aceitavam Cristo como Salvador. Mas o problema não era esse. O problema é eu tirar os poderes de Cristo sobre minha vida. Eu creio que Cristo é Salvador. Eu creio que Ele é suficientemente Salvador. Eu creio que Ele é Filho de Deus. Mas esse mais é que acaba com tudo, né? Ele estava vendo esse problema na igreja, porque eles estavam saindo daquele cristianismo, evangelho, que o apóstolo Paulo ensinou, e estavam indo para um outro lado, por influência de irmãos judeus das antes, e chegavam na igreja e falavam: olha, legal, é isso mesmo, é Cristo. Eles não tiravam Cristo. Esse eu acho mais perigoso ainda. Porque eles não falavam assim: não, Cristo está errado, vamos voltar para Moisés, vamos voltar para a lei mosaica. Não, ele falando: está certo, Cristo é isso mesmo. Só que Cristo sozinho não salva. Vocês precisam fazer mais alguma coisa para ajudar. Deus precisa de ajuda. Quantas vezes a gente não vê essa frase, né? A gente cansa de ver assim: faz a tua parte que Deus vai te ajudar. Quando você ouviu essa frase, né? Peraí. Você vai ajudar Deus no quê? Como é que você vai conseguir dar uma mãozinha para Deus? A oração move a mão de Deus. Não. A oração não move a mão de Deus. A frase é muito bonita. Mas Deus já te moveu para você orar. Ele é quem te moveu. O Espírito Santo é quem te moveu para que você tenha a vontade de orar e interceder por alguma coisa. Quem te move é Deus. Você não move Deus, é o contrário. Então a gente começa a ter essas frases de efeito no Evangelho, a gente vai aprendendo, vai achando bonito e repetindo. Só como o pastor falou ontem, ela não tem efeito. Elas são bonitas, mas elas não têm nenhum efeito prático. Você não se torna mais semelhante a Cristo. Pelo contrário, você vai ficando mais igual ao homem velho, né? Você vai voltando atrás e quando você nega que Cristo é suficiente para você, você começa a dar uma ajudinha. Quando eu começo a dar uma ajudinha, eu volto a ser... eu preciso da ajuda daquele homem velho que eu deixei lá atrás. Aí você esqueceu que Deus te tirou de lá, trouxe para cá, e aí você usufruiu de todas as transformações, mudanças e bênçãos de Deus, aí você fala: sou suficiente, agora eu posso andar sozinho, vou voltar lá atrás, pegar meu homem velho, minha mulher velha, e daqui eu vou. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? E aí o Paulo faz: mas com que rapidez vocês saíram do Evangelho de Cristo para o outro Evangelho? Vocês foram rápidos, né? Porque quando você discipula uma pessoa, um novo convertido, você pega um novo convertido para discipular. No mínimo, sendo generoso, você precisa de 3 anos para deixar ele assim, 0 quilômetro. Para você falar: vai com Jesus. Você discipula ele, entrega no braço de Jesus e agora ele pode ir fazer a vida cristã dele com mais segurança, com o pé no chão. E na hora, 3 anos. É o básico, isso é básico. Agora, o apóstolo falou: que rapidez você... Eu dei um trabalho danado, vocês me deram um trabalho danado, eu vim aqui, vocês não conheciam Cristo, eu falei de Jesus, falei como é o Evangelho, discipulei vocês, preparei a igreja, deixei pronto, deixei um líder, fui embora. Quando volto, vocês estão tudo desviado. Todo aquele meu trabalho que eu fiz não valeu de nada, porque bastou uma pessoa vir contar uma outra história e já levou vocês na lábia. Eu estava falando com um rapaz, que eu trabalho com ele, e ele era evangélico desde criança, a mãe também,
E aí a mãe faleceu, ele ficou revoltado com Deus, porque por que levou a mãe dele? Imagina a semente, uma hora vai, né? E aí ficou revoltado, tá, foi para o Espiritismo. Por quê? Porque estava numa festa de aniversário, ali uma criança veio para ele e falou assim, tua mãe morreu? Ele falou, morreu. Você faz... é porque eu tô vendo ela aí atrás de você, isso aqui. Aí ele saiu do Evangelho e foi para o Espiritismo, porque a criança disse para ele isso. Eu falei para ele, e você, a tua fé estava numa rocha assim eterna. Porque bastou, já não precisou nem mandar um adulto, um catedrático, ele mandou uma criancinha mesmo que te levou na lábia. Porque você já é cristão há séculos, o evangelho que você aprendeu te firmou na rocha, você precisou de uma criança para dizer que te viu tua mãe atrás de você e você acreditar e sair da igreja e ir para o Espiritismo. Eu falei, qual o evangelho que você estava seguindo? Era o evangelho teu? O evangelho de Cristo? Qual era o evangelho? Não era o evangelho de Cristo. Porque ele te firma na rocha. Você não é levado por qualquer doutrina. Você não é levado assim porque alguém disse uma coisa e você vai atrás. Se você vai atrás é porque você não está ainda firmado. Por isso que é importante a gente conhecer a quem a gente segue, conhecer as doutrinas do Evangelho, da Bíblia, conhecer as Escrituras, você ser uma pessoa muito bem estruturada para que ninguém te engane. Porque o engano vem, o vento vem, o dia mal vem, para todo mundo. Agora você tem que estar firmado na rocha, né? Essa é a diferença. Ele fala, poxa, eu trabalhei tanto nessa igreja, eu dei minha vida nessa igreja, tantas coisas que eu fiz e vocês não serviu para nada. Para que serviu todo o meu trabalho? Se bastou virem outras pessoas que vocês já aceitaram o que elas falaram. Então, eu tinha um rapaz Eduardo, que eu discipulava, porque na igreja que eu era antes, quando alguém se convertia, aí tinha as pessoas que tinham em função de discipular. Aí caiu para mim ele, né? O pastor falava, ó, Márcio fica com o Eduardo, o fulano de tal fica com um, o fulano de tal fica com outro, cada um pegava aqueles que se convertiam na hora e a gente fazia um discipulado de 1 ano ali, mais ou menos, acompanhava aquela pessoa. Aí eu fui na casa dele para fazer um discipulado. E eu ia, no começo foi bom, ele todo animado, primeiro amor, ele gostou, vou começar na igreja agora, né? Aí eu ia lá e estava tudo bem. Depois, nas outras aulas, eu fui percebendo que ele, quando eu chegava lá, ele estava de má vontade. Ele falava assim, eu já sei. Porque eu dava o tema, dava a parte da Bíblia, que eu ia comentar na próxima semana, para ele ler, se preparar, e depois quando eu chegasse lá, a gente discutia, tá? Aí eu via que ele lia tudo, se preparava bem preparadinho, para chegar na hora, quando eu chegava lá, ele já vinha tudo armado. Aí eu fui percebendo que ele não queria mais, o espírito dele estava pronto para aprender. Ele estava se armando contra o que eu ia ensinar para ele. E aí fui, aquele negócio todo, aí ele, eu já sei, isso eu já sei, eu conheço a Bíblia, isso aqui, ele foi, aí chegou um ponto, eu fui até um ponto, falei, olha, eu estou percebendo que você já está arredio a palavra, você não quer que eu continue discipulando você, e você sempre que eu venho, você fala que sabe, já sabe, então se você já sabe, você não precisa mais que eu te ensine, já dá para você, traduzindo, desviou. O engraçado é que ele tinha sido curado de câncer, porque ele fumava muito, e ele veio para a igreja já com câncer terminal. O médico falou para ele que já era, ele não tinha mais como, não tinha salvação. Aí ele veio para a igreja, foi curado e aí se converteu. E outro dia eu vi ele no trabalho dele, com um cigarro na mão, fumando. Tudo de novo. Quer dizer, ele desviou. Por que ele desviou? Porque o evangelho já não servia mais para ele. Ele já sabia tudo. Ele era novo convertido. Você que já tem um certo tempo na igreja, você apanha de vez em quando, né? Porque você acha que já está tudo bem e Deus vai lá e pau. Você não sabe nada ainda, você precisa aprender.
Tem mais para aprender. Agora a pessoa entra na igreja 1 ano, ela sabe tudo. Ela sabe mais do que você que já estava lá para discipular ele. Então, eu vi que o coração dele já estava... Mudou daquele primeiro amor, foi mudando para uma autossuficiência. Eu não preciso mais de Deus. Deus já me curou. Eu já o aceitei. Agora eu posso viver a minha vida de volta. Eu já tenho a minha vida de volta. Eu posso viver tudo de novo. Eu posso ir para lá, para longe de Deus e viver a minha vida. Porque o que ele tinha que fazer por mim, ele já fez. Então, geralmente, o desvio é a negação da graça de Deus, da minha dependência de Deus. Eu sou dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. E seremos sempre dependentes de Deus. Você não é o Deus de você mesmo. Quando a gente se converte, a gente diz que Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador. Então, no meio do caminho não dá para dizer eu sou o meu Salvador, eu sou o meu Senhor, eu me basto. Esse não é o Evangelho de Cristo. Esse é o problema, quando a gente quer andar sozinho. E aí ele vai dizer, olha, vocês se desviaram muito rápido. Bastou uma ideiazinha insidiosa. Você já viu aquele filme Inception? Que é, aqui no Brasil, acho que é A Origem. Que é quando você posta uma ideiazinha na cabeça da pessoa, e você induz a pessoa sem que ela perceba que você colocou aquela ideia na cabeça dela. Você está falando assim, do nada, você joga uma coisa. Joga e sai fora e deixa ela lá, ruminando aquela ideia. Quando você vê, ela já plantou, já está crescendo, está nascendo dentro de você. Então, às vezes, planta uma ideia insidiosa contra Cristo, contra a igreja, contra o Evangelho, não é bem assim. E aí você vai parar para analisar, e nessa você já tomou, foi inoculado aquele veneno, né? Aquele veneninho já caiu, você já tomou, e agora vai fazer o efeito, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo, né? Então, o que foi que acelerou esse processo? Alguma coisa acelerou esse processo. Algum momento eles escutaram, pararam, ouviram, aquilo entrou no coração deles, eles aceitaram como verdade. Por quê? Por que a gente aceita o erro como verdade? Por que quando vem alguém e fala alguma coisa, você escuta e aquilo você começa a produzir fruto e você aceita aquilo? Porque é uma coisa agradável, não é uma coisa ruim. O pecado, o pessoal fala, o pecado é ruim. Não, ele é ruim depois, quando o veneno faz efeito, aí ele é péssimo. Aí o fim dele é a morte. Mas até lá, o pecado é agradável ao homem. O homem, ele é inclinado ao pecado. O homem tem inclinação, ele nasce com inclinação para o pecado, para o erro. Você tem lá múltipla escolha. O homem é inclinado a colocar o xizinho na errada. Tem quatro certas e uma errada. Ele vai lá na errada. Porque a inclinação do homem é o erro. Não tem jeito. Então, quando você ouve aquilo te agradou. Então, bom, Deus fez tudo por mim, Jesus é maravilhoso e tal. Mas você pode fazer também. Você pode ganhar a tua salvação. Você mesmo pode se salvar. Você mesmo pode se redimir dos teus pecados. Você vai ficar mais santo, mais perfeito, melhor que o outro, mais na frente do que o meu irmão, eu vou ser mais santo. E aí aquilo começa, porque isso agrada a você. Porque ninguém quer ser salvo ninguém quer ouvir que ele é pecador, que ele está terrivelmente perdido por causa do pecado, e que ele precisa de salvação. Esse é um dos maiores problemas da evangelização. Quando você fala a pessoa que ela é pecadora. Esse é o maior drama. Quando você está falando que Jesus é maravilhoso, Jesus quer salvar, que Jesus é bom, ótimo. Agora tu fala assim, ele veio para quê? Para salvar você do quê? Dos teus pecados. Eu não tenho pecado. Ele nem sabe o que é pecado. Eu não tenho, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom marido, um bom filho, um bom pai. Eu trabalho, pago os meus impostos. Aí começa a se auto-justificar. Porque o maior drama do ser humano é quando alguém
Agora aponta para ele, você é pecador. Jesus veio para salvar você do seu pecado. Aí o drama começa. Porque aí você tem que explicar o que é pecado. Você tem que explicar que tem que convencer ele que ele é pecador. Estava evangelizando meu colega, e aí quando chegou no pecado, né? Eu falei, você é pecador, porque todo ser humano pecou. Não, mas eu não me sinto pecador, porque depois eu justificar, ó, vem cá. Aí tinha a borracha, né? Eu peguei a borracha, falei, segura a borracha. Joguei para ele, segura. Para que serve a borracha? Para apagar quando a gente erra. Então você erra. Porque você usa a borracha, você precisa apagar quando você erra. Quando você produz um carro, dá defeito, não dá defeito? O homem, quando produz um carro, dá defeito. Quando ele faz um avião, o avião cai porque o motor falhou. Tudo que o homem faz dá defeito. Já parou para pensar nisso? Porque o homem é defeituoso. Se ele não fosse defeituoso, pecador, as crianças na primeira série, assim que a professora fala assim, o A é assim, o E é assim, uma vez só elas faziam, não erravam mais. Porque ela seria uma criança perfeita, sem nenhum pecado. Quando eu falasse a tabuada do 2 e do 3, decorava na primeira. Ela não ia precisar repetir, porque ela era perfeita, ela ia aprender na hora. Mas por que ela repete? Por que ela erra? Por que apaga? Por que faz de novo? Porque nós somos pecadores. Está aí no nosso DNA o pecado. E aí você tem que convencer ele do pecado, para depois, entendendo o que é, aí você apresenta o Salvador. Mas qual é o nosso erro? A gente faz o inverso. Deus precisa de você. Deus não vive sem você. Você é mais puro que o ouro de Ofir. Você é espelho, você é isso, você é aquilo outro, você é maravilhoso. A pessoa, agora você precisa se converter. Do quê? Eu sou tudo isso, eu preciso me converter o quê? Eu sou maravilhoso, sou perfeito, ouro de Ofir, extraordinário, me converter do quê? Não, eu não preciso de conversão. Eu já sou o cara. Por quê? A gente faz o inverso. A gente tem que, a ordem correta é apresentar a lei, que é o pecado. Por isso que Deus veio com a lei, para tornar o pecado insuportável e terrivelmente maligno, para depois estender o braço da redenção. Esse é o caminho natural, mas a gente faz o inverso. Aí depois a pessoa não se converte, ou ela vem e fica na igreja, fica naquele evangelho do oba-oba, né? Eu gosto do louvor, eu gosto do amigo, eu gosto daquilo. Eu vejo por que você... Uma vez eu estava numa culto lá, e aí tinha uma moça que ela sempre dava problema. Aí eu entendi que ela não sabia. Aí eu fiz a pergunta clássica. Se você morrer hoje, para onde você vai? Eu não sabia para onde ela ia. Ela era evangélica, batizada, vários anos na igreja, 10 anos na igreja. Ela não tinha certeza que se ela morresse hoje, ela ia estar com Deus. Por quê? Porque o evangelho que ensinaram para ela é o evangelho da talvez, pode ser. Você é pecadora demais para estar com Deus. Mas se Cristo já te salvou, Cristo já te redimiu, o sangue de Jesus já nos curou de todo o nosso pecado. Se Cristo falou isso, Ele falou que Ele ia transformar o nosso pecado com a mais alva que a neve, com a branca lã. Quem sou eu para dizer que ele estava errado? Porque ela não tem certeza das promessas que Cristo falou. Porque ela não sabe que o evangelho de Cristo é assim. É o evangelho de salvação. Ela acha que o evangelho de Cristo é o evangelho de condenação. Ela estaria, não sabe, não sei. Pode ser que Deus, com raiva de mim, me condene. Esse é o grande problema. Qual é o tipo de evangelho que você crê? Porque, dependendo desse evangelho, você vai ter a visão de um Deus diferente. Eu tinha um colega também que ele falava assim, eu fui ensinado que Deus era ruim. Jesus era bom. Deus era carrasco. Deus era terrível. Então, eu sempre tive medo de Deus. Mas Jesus, aí eu expliquei para ele que Deus e Jesus eram a mesma pessoa. Deus, Jesus e Espírito Santo são a mesma pessoa, é a Trindade. Então, um não pode ser ruim e o outro bom. Porque aí seriam dois deuses diferentes. Então, eu falei, alguma coisa está errada na tua maneira de enxergar ele.
Deus não é diferente. É você que tem o teu óculos é que está com um defeito. Você não está enxergando Deus como deve enxergá-lo, né? E aí você tem que desmistificar toda aquela ideia que ele aprendeu de um evangelho que não é o evangelho das escrituras, né? Esse é o problema. E aí ele fala assim, mas tá bom, mas o que acelerou o processo? Aí eu lembrei de Jesus lá em Mateus 16,6, que fala do fermento dos fariseus. O fermento ele é usado para isso, para aumentar rapidamente a massa, né? Porque se a massa não tiver o fermento, ela fica bem flat, né? Bem abaixa, não cresce, ela fica normal, é uma massa normal. O judeu comia pão sem fermento. O pão sem fermento é aquele pão achatado lá mesmo, não crescia, porque não tinha fermento. Agora, quando eu coloco o fermento, eu acelero o processo de fermentação e de crescimento da massa. E aí o apóstolo Paulo vai comparar, mais à frente, ele fala sobre o fermento dos fariseus, ele vai comparar ao ensinamento daqueles judeus como um ensino cheio de fermento, ou seja, de adições, para transformar um evangelho artificial, crescer mais rápido, para ficar maior, para ficar mais vistoso do que aquele que Paulo ensinou. Porque o outro ensinamento que vem, ele só suplanta o anterior se ele for melhor aos olhos de quem está aprendendo. Se ele falar, opa, isso aí é mais interessante do que o Paulo, o evangelho de Paulo é o evangelho de sofrimento, de abnegação, servir Jesus a todo custo, ir atrás de Jesus, você pegar a cruz e seguir, sofrer as aflições de Cristo, isso aí não. Isso aí é só eu fazer uma coisinha aqui, tá bom, Deus é sagrado, eu não preciso sofrer tanto assim também, né? Não ser radical. Eu vou chegar, eu só quero as coisas boas, eu só fazer eu subo uma ladeira de joelho, pronto, já fiz a minha promessa, já tá bom. Deus vai aceitar a minha promessa. Não tem aquele negócio do treino, né? Hoje tá pago. Tá pago hoje. Já fiz o que eu tinha que fazer para Deus, hoje tá pago. E não é assim, eu não agrado a Deus com as coisas que eu clico para fazer. O culto a Deus está todo estabelecido por Ele mesmo. Ele estabeleceu a maneira como Ele quer ser cultuado. Então não adianta eu inventar um novo culto para Deus que Ele não vai receber. Se não for da maneira que Ele ensinou que deveria receber, Ele não vai receber. Ô Pai, você pode fazer um monte de coisa, né? Pode fazer 7 semanas, 30 dias, 21 dias, e não vai, porque Ele não exigiu isso de você. Eu vou fazer 21 dias de jejum, porque, não, peraí, qual é o propósito, onde você quer chegar, você quer comprar Deus, você quer barganhar com Deus, o que você quer fazer? O que está no teu coração com esse tipo de conduta? Aí esse é o grande problema. E ele fala, esse fermento, ele pode ser exemplificado por 5 coisas, que eu separei, 4 coisas. Justiça própria. Então, eu mesmo me justifico. Eu falo, eu dou o dízimo, eu vou à igreja, eu ajudo não sei o quê, eu faço, sabe? Eu que faço. Eu tenho a minha justiça própria, eu não tenho a de Cristo. Eu fui justificado por Cristo. Eu não preciso mais ser justificado com as coisas que eu faço. Uma vez eu estava orando para uma moça, uma senhora, e aí na hora da oração Deus me deu uma visão e eu vi uma casa bonita, grande, e vinha uma onda e levava aquela casa embora. Eu, quando não entendo as visões que Deus me dá, eu calo. Não vou falar nada porque eu vou contar para a mulher vai dizer o que significa. Eu não sei, ela não sabe, ficamos nós dois confusos. Então eu falei, não vou falar nada, deixa Deus fazer. Aí depois que eu orei e tal, ela começou a falar, olha, eu falei para Deus, eu sou dizimista, eu tenho 20 anos de igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu falei para Deus, eu quero uma casa, estou orando por uma casa há não sei quantos anos, Deus me dá uma casa, e eu falei para Ele, se Ele não me desse uma resposta hoje no culto, era a última vez que eu ia para a igreja. Aí eu entendi. Ela tinha acabado de perder o que Deus ia fazer. Porque ela começou a se justificar. Deus sabe de tudo. Ele ouve, Ele sabe o que eu preciso.
Eu não preciso ficar colocando Deus na parede ou falando eu não vou mais para a igreja. Quem é que precisa de Deus, afinal? Ele precisa de mim ou eu preciso dele? Ali eu entendi que Deus até ia fazer, podia fazer por ela, mas sem a justiça própria. Eu não vou ganhar nada de Deus barganhando com Deus. Com Deus não se barganha. Eu faço uma troca. Quer dizer, ela não dava o dízimo, ela não ia para a igreja, ela não fazia as coisas, porque ela amava a Deus. É porque ela achava que fazendo essas coisas, ela receberia bênçãos de Deus em troca. Tá errado? Tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser na base do amor. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu entendi o quanto Ele me amou. Por isso que eu faço. Não é interessado. Eu não abraço a Deus, como diz o pastor, né? Não abraço a Deus para colocar a mão no bolso e tirar alguma coisa. Não, eu faço. Deus me dando alguma coisa ou não me dando, o que Ele já fez já é suficiente. Na cruz Ele disse, está consumado. Tudo que Ele tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. A salvação eterna, o Evangelho. Isso é Evangelho. O Evangelho é isso. É você seguir a Cristo pelo que Ele já fez por você. Você compreender a totalidade do que Ele fez por você. De onde Ele tirou você. Numa morte eterna, numa vida eterna. Quando você compreende isso, nada te demove do lugar. Nada faz com que você se desvie. Porque você já tem no teu coração tudo o que você... O Lutero que falava, né? Ele falava, não quero nada. Não quero ver anjo, não quero ver demônio, não quero dons, eu não quero nada. Tudo que Deus me deu, eu já recebi. Eu vou até Deus, já é suficiente o que Cristo fez por mim, já é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Agora, se Ele me der ou não der, tanto faz. Faz parte do pacote, né? Mas a gente tem aquela ideia de que nós somos filhos preferidos e que Deus tem a obrigação de fazer. Se Ele não fizer, né, eu bato o pé, eu faço uma criação, eu faço beicinho, aí tem depressão e não dá certo, porque Deus não é chantageado e a gente tem que voltar a pedir perdão e se consertar. Então, justiça própria, a gente começa também a saber de tudo, eu sei tudo. Eu chego a um período no Evangelho que eu sei tudo, então eu não preciso mais. Teve um irmão que falou assim, mas uma hora eu estava conversando, eu falei, já li a Bíblia não sei quantas vezes. E eu continuo lendo, porque todo dia que a gente tem que ler, aprende mais e você não para. Porque não é um livro de histórias, não é Harry Potter, que eu sei o final. Eu li uma vez, eu já sei tudo que aconteceu. Não. A Bíblia, ela vai te ensinando todos os dias. Todos os dias ela vai iluminando os teus caminhos. Né? Ela é lâmpada para os nossos pés, vai iluminar os nossos caminhos todos os dias. Então eu tenho que ler. Aí ele fala assim, nossa, mas eu não sei para que isso, irmão. Eu li uma vez só e já tá bom. Agora, você pergunta para ele o que ele leu e o que tá, para explicar para você o que está lá, é difícil já alguma coisa. Nós estamos vendo cinco versículos de Gálatas. Olha a profundidade da riqueza de Deus. 5. Imagina o que tem nessa Bíblia inteira, né? A pessoa fala assim, por que Deus não escreveu um livretinho, né? Ele tinha que escrever uma Bíblia tão grande. Tinha que escrever um livretinho, já resolvia a minha vida, né? Já adiantava o meu lado, mas não é assim que funciona, né? Ainda bem que Deus revelou todas essas coisas, né? Porque os antepassados, os pais, eles tinham quase nada. Depois que Moisés começou a escrever e tal, os profetas, aí começou a Deus falar com o povo, mas antes era tudo tradição oral e tinha pouquíssimo conhecimento. Então nós somos privilegiados, porque tem uma quantidade de conhecimento de Cristo na Bíblia que você pode ler e aprender e ter uma vida saudável, uma vida cristã saudável, né? Justiça própria, já sabe de tudo. Se torna um crítico mordaz, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fica muito tempo na igreja, a gente começa a criticar tudo. A gente senta naquele banquinho ali e a gente fica vendo o louvor, criticando o irmão do louvor, criticando o povo da dança, criticando a pregação do pastor. A gente vira uma coisa assim horrível. Tem que tomar muito cuidado. Isso também o povo começa a desviar daí. Ele começa, se fosse, eu faria melhor. Mas só esquece
E Deus, quem foi que Deus chamou? Deus chamou você para pastorear a igreja? Não. Então, o que é que você está dando pitaco que você faria melhor? Você não faria melhor, porque você não foi chamado. Ia dar tudo errado, porque depende de Deus te chamar. Para onde Deus te chamar, você vai fazer o melhor. Mas se você quiser ocupar o lugar do outro, antigamente eu tinha pavor da dança. Para mim não fazia sentido nenhum. Eu falava, meu Deus do céu, na minha igreja, se eu tivesse uma igreja, a dança não tinha, mas graças a Deus que eu não tenho igreja. A igreja é de Cristo. Ele faz o que ele quiser. E aí você vai dando uma baixada de bola, e aí Deus vai te mostrando coisas. Uma vez eu estava na igreja do João, em Vicente Carvalho, quando era na Oswaldo Cruz. Aí era um encontro de jovens tal, e tinha uma moça dançando. Ela estava lá na dança, parecia aquela menina, parecia que ela estava flutuando. A partir dali, Deus falou, eu vou te mostrar então se faz sentido ou não faz sentido. Mas foi uma coisa assim, impressionante. Uma coisa, você não acredita. Aqui da nossa igreja também, teve agora não me lembro o que era, encontro de jovens, de mulheres, não sei. Uma dessas festividades, e eles colocaram um palco ali na frente, palco de madeira grande, e a moça dançou ali naquele palco com o louvor cantando lá atrás. E foi a coisa mais, parecia também uma coisa assim, sabe, celeste, uma coisa, porque a música casava com o que ela estava fazendo. Ela estava tão na sintonia daquela música, daquele louvor, que parecia que tinha ensaiado juntos os dois, assim, sincronizado mesmo, estava sincronizado, coisa de Deus. E a gente perde muito. Uma vez, quando eu era mais novo, lá aos 18, 19 anos, eu estava fazendo faculdade, e a pregadora que era da nossa igreja, não tinha muito estudo. Então ela falava o português daquele jeito. Mas era uma bênção. Aí um dia eu estava no culto, eu pensei, eu não falei, crente não fala, ele pensa. Aí eu pensei, falei, meu Deus amado, olha, uma pessoa chega aqui visitando e tal, e a irmã limitada e tal, alguém gostou. Aí Deus pegou e falou assim, peraí. Eu estava estudando na faculdade o Shakespeare, a parte da língua inglesa, eu estava estudando as obras de Shakespeare. Ela citou na pregação, ela não sabe, é uma pessoa simples, ela citou uma frase de Shakespeare na pregação. Como que é Deus dizendo para mim? Eu faço o que eu quiser. Quem manda aqui sou eu. A pessoa, aqui não importa se você é simples ou se você é estudado. Eu é que tenho que mover. Eu é que tenho que falar, não é você que fala. Não é a sua cultura que fala, não é o seu conhecimento que fala, é o meu conhecimento, é a minha palavra. Quem tem que falar aqui sou eu, pela boca de quem que for, que eu quiser. Ou a pessoa simples ou a pessoa estudada. Aí ali eu falei, opa, tá bom, entendi a mensagem, captei a mensagem. Mas a gente acha que a gente sabe demais, a gente acha que a gente já está no patamar, que a gente pode criticar os outros. É crítica construtiva. Não é. É crítica. Você está criticando a obra de Deus, as coisas de Deus, o povo de Deus, o ser humano que é feito em imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas. Tá? Isso vai produzir o quê? Um crescimento artificial. Eu vou ser um cristão que não é semelhante a Cristo. Eu não serei semelhante a Cristo. É uma coisa parecida, aquela coisa do Paraguai, ou made in China, feito na China, mas não é o verdadeiro evangelho. Esse é o problema. Você parece, mas não é. Quem te olhar fala, nossa, aquele irmão, que bênção aquele irmão, que maravilha. Aí você sai da igreja, né? Aí ele se transforma em outra pessoa. Você fala, deixa eu ver se eu falo. Na nossa igreja, acontece o seguinte, culto de ceia, culto maravilhoso. Raramente uma ceia não é maravilhosa, né? Ali Deus se manifesta tal. Lindo, você dá ali emocionado. Você sai da igreja, o irmão só falta te atropelar. Passa no teu pé com o carro.
com as rodas do carro. Acabou de sair, estava louvando, ele estava se debulhando em lágrimas. Quem olhar para ele fala, que bênção esse irmão, que coisa maravilhosa. Agora ele está apressado, para que ele está apressado? Para chegar aonde ele está apressado? Ele não pode esperar os irmãos que estão andando lá na frente, sair e vir devagarinho, e ser educado, não. Ele passa, aí você fala, caramba, que evangelho essa pessoa está, porque ela ouviu na pregação agorinha. Ele vai falar na pregação. Mas tem gente que ouve a pregação na igreja, mas quando sai dali não aplica em casa. Na família dele, ele não aplica. Eu tinha um conhecido que ele era maravilhoso fora de casa. E a gente conversando, ele contando lá os problemas dele na família, com a esposa e tal. Aí ele fala para mim, a minha esposa fica descontente porque eu faço isso, faço aquilo. Eu falei, tá errado. Você é cristão. Esse amor que as pessoas têm por você aqui fora, que chamam pelo nome diminutivo, né? Joãozinho, sabe aquele negócio? Ele é tão querido que o pessoal chama ele pelo diminutivo. Você tem que ser amável assim para a sua esposa primeiro e para os seus filhos. Porque dentro de casa ele maltratava a esposa e os filhos. Mas na rua ele era maravilhoso com os amigos. Então todo mundo que via ele falava, não, realmente é a tua esposa que está errada. Porque está reclamando de um marido maravilhoso desse, mas você sabendo os bastidores, sabia que não. Aí eu chamei ele a atenção, falei, não, ela está certa, você está errado, você tem que se emendar. O que você é na igreja, você tem que ser na sua casa, na rua, onde for. Que evangelho é esse que você segue? A Bíblia diz que se você não ajudar os seus familiares, você é pior que infiel. Primeiro começa em casa, o evangelho começa na tua casa. Não é na rua ser amável com os outros. Na rua é fácil. Eu quero ver com aqueles que moram debaixo do teu teto. Como é que funciona. Então, às vezes a pessoa tem outro evangelho. Elas estão dentro da igreja, mas estão vivendo um outro evangelho. É muito perigoso. É uma coisa perigosa de se fazer. Né? Você ir sozinho sem Cristo. Então, às vezes você está na igreja, mas teu coração está longe. Tá? Às vezes você está ali... Eu estava brincando lá em casa que tinha uma irmã que estava com o marido e tal, e você percebia que quando ela ia pro louvor, ela não dava tudo de si, porque ela ficava meio travada. Aí ele brincava, olha, a irmã não sabe nem onde fica o diafragma, porque ela vai cantar e ela não consegue cantar. Aí depois, ela melhorou, Deus fez a obra, tudo direitinho. Pronto, mudou. Até ela cantando no louvor, ela é outra pessoa. Para você ver como afeta a vida, a nossa vida, quando a gente não segue o Evangelho de Cristo. Porque dentro de casa é uma coisa, na rua é outra. Quando conserta, parece que até ali ela descobriu onde ficava o diafragma. Agora está cantando assim, parece um espetáculo. Porque até isso afeta a vida cristã, afeta todos os aspectos da nossa vida cristã. E aí ele fala assim, olha, vocês desviaram para um outro evangelho. Vocês estão seguindo um outro evangelho. Vocês acham que é o evangelho de Cristo, mas não é. Ele fala, embora não seja outro evangelho. Porque eles são judeus, veio o evangelho da graça, juntou as duas coisas, porque se a gente for ler a Bíblia, sabe que os apóstolos eram todos judeus. Então, na realidade, é uma continuidade daquilo que Deus estava fazendo lá atrás. Então, o Velho Testamento, ele vai continuar no Novo. O que Deus começou mostrando a lei, mostrando que o pecado era terrível, mostrando que o homem não podia cumprir a lei. Ele deu a lei que é perfeita para um homem que é imperfeito, para provar que eles são pecadores. Então ali a lei o tempo todo em cima deles ali, ó, vocês são pecadores. Se é uma coisa que o judeu sabe, é que ele é pecador. Ninguém precisa dizer isso para ele sabe. Por isso que quando Jesus fala assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Se fosse aqui no Brasil, todo mundo tinha atirado a pedra. Porque a gente não tem consciência de pecado. Mas eles tinham certeza que eles eram pecadores. Porque a lei já falava isso para eles, olha, vocês não podem cumprir a lei, vocês são pecadores. O pecado de vocês é morte, precisa ser redimido com sangue, derramamento de sangue.
Então, ele sabe muito bem que eles são pecadores. A gente que precisa aprender esse lado. E ele fala assim, olha, não é um outro evangelho. É o mesmo, é a constituição de lá, de Moisés, de Abraão, de Isaac. Continua lá, de lá para cá, Jeremias 6,16, que ele fala do caminho antigo, né? Esse caminho já é antigo. O plano de salvação de Deus está desde o Éden, não é agora. Então, o plano de salvação de Deus, Deus já tinha estabelecido antes, o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Então, não é um plano B, uma outra coisa, uma outra invenção, um outro caminho, não, é o mesmo. Só que, agora, debaixo do conhecimento de Cristo, porque eles não tinham conhecimento de Cristo, do conhecimento do Messias, agora mudou só conhecimento. E ele fala, olha, a gente tem que pensar assim, imagina, se Deus fizesse assim, eu vou perdoar a humanidade inteira. Uma vez um rapaz me perguntou isso. Eu, mas por que Deus não perdoa logo todo mundo e já resolveu o problema? Eu falei, não resolvi o problema. Porque se Deus perdoasse a humanidade inteira hoje, daqui a um segundo ela está pecando de novo. Ele não tinha resolvido o problema do pecado. Porque o homem, se ele é pecador, ainda que a humanidade inteira receba o perdão de Deus, se fosse possível isso acontecer, sem remissão de pecados, através do sangue, no minuto seguinte a gente já ia estar pecando de novo. Então, ia ser Walking Dead, né? Ia viver para sempre, vai tudo torto no pecado. Né? Então Deus falou, não, eu vou parar este pecado, eu vou parar o efeito do pecado. Eu tenho que parar essa continuidade. Então aí ele manda Jesus para fazer esse serviço, para atuar na remissão do pecado. Então não adianta falar assim, vamos fazer uma coisa mais fácil, Deus perdoa todo mundo e está resolvido. Não está resolvido. Porque ele tem esse pecado, o homem não ia ser tirado assim. Porque o homem, ele é pecador, precisa de salvação, ele precisa de redenção, através de sangue derramado. Então, não podia ser assim, só de um ato de Deus e pá, tira tudo. Não é assim. Não é assim que se tirar o pecado do mundo. Ele precisa de um Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo. É diferente. Então, Deus já tinha um processo. Não adianta eu querer ensinar Deus como ele deve fazer. Eu achava melhor que Deus fizesse dessa maneira. Deus podia ter perdoado todo mundo, tirado... Não é assim que funciona. Né? A gente tem que aprender com o que Deus está nos ensinando. Então, primeiro a consciência do pecado, depois a graça. Tá? Segundo a psicologia, a psicologia fala que uma das etapas da cura é a aceitação. Enquanto você não aceitar que você é pecador, você não procura uma cura. Porque você não aceita. Não, isso não, eu sou. Eu não preciso. Uma vez eu estava falando uma rádio, meu irmão me convidou para falar na rádio, e eu falando, olha, você que está bem, tem um bom trabalho, tem uma família maravilhosa, tem filhos lindos, está bem com a sua esposa, tudo está lindo, maravilhoso, você também precisa de Cristo. Porque as pregações são todas, você que está nas drogas, você que está no crime, você que está não sei o que, o seu casamento está destruído, e o outro que está tudo bem, que não tem nada disso. Cristo veio para ele também. Não é? Ele veio para todo mundo. Ele não veio só para aquele que está nas drogas, que está não sei o que. Tem que estar todo bombardeado para você, né? E às vezes a pessoa tem uma família normal, está ali, ele também precisa de Cristo. Ele está bem, mas está precisando também, porque ele é pecador, ele precisa de salvação. A gente esquece desses detalhes. A gente só olha para o outro lado, quem está mal, porque a gente acha, para você ver como a nossa cabeça funciona. O que está na nossa cabeça? Quem é pecador? Quem deu PT, né? Deu perda total. O pecador é aquele que está desempregado, que está enfermo, que está... o casamento está destruído, os filhos estão nas drogas. Isso é pecado pra gente. Mas a gente não fala assim, não. O homem nasceu em pecado. Davi falou, em pecado foi gerado. Eu nasci pecador. Então eu posso morar em Dubai.
eu sou pecador e preciso de Cristo. Eu posso morar, nascer na família da rainha da Inglaterra. Eu preciso de Cristo. Porque todos pecaram. Não é só aquele que está na pior. Não, todo mundo. Você pode estar nadando de braçada, mas você é pecador, você precisa de Cristo. Mas a nossa cabeça eu olho a aparência. Eu vou olhar a aparência. O que tiver pior é esse que precisa de Cristo. Está melhorzinho, não pode. Você acha que Deus deve estar trabalhando já, né? Você está no Dubai. Só que não é bem assim, né? Então você precisa da aceitação. Eu preciso de Cristo. Está faltando alguma coisa. Eu tenho tudo. Já viu esse testemunho? A pessoa tem tudo, mas ela fala, ainda existe um buraco no meu coração que precisa ser preenchido. Eu não sei o que é. A gente sabe. É Cristo. Mas a pessoa não sabe. Ela tem tudo, mas está faltando alguma coisa. Está faltando somente Cristo, né? A aceitação primeiro. E aí, você aceitando que você é pecador, você vai buscar uma cura para isso. Aí você vai se abrir para que Cristo faça esse trabalho em você. Por isso que é importante, quando você evangeliza, você tem que ter um roteirinho muito certo, né? Quem é evangelista já tem as manhas de como ir cercando as pontinhas, não começar pelo avesso, começar pelo lado direitinho e jogando a rede e pegando da maneira certa, né? Até para isso a gente tem que ser sábio, para poder, quando você for evangelizar, você tem que ter as manhas de começar apontando delicadamente, né? Delicadamente, fazendo com que ele enxergue que ele precisa de Deus, que ele tem alguma coisa está errada, aí você vai cercando e depois você entra com o que Cristo pode fazer. E nunca o contrário. A gente nunca pode começar pela graça, mas primeiro tem que apresentar ele o pecado. Ele é pecador, precisa, depois você aponta para a graça de Cristo. Tem que ser sábio. Tá? E ele fala também que tem versões que falam que é perversão, né? Ele fala quem está transtornando o evangelho. Mas tem uma versão que diz que é quem está pervertendo o evangelho de Cristo, né? Eu gosto mais dessa versão. É uma perversão. Quando você coloca alguma coisa dentro do evangelho, você acrescenta alguma coisa, ou tira, né? A Bíblia fala que você não pode acrescentar nada e nem tirar nada. Mas essa perversão de um outro evangelho é você querer colocar alguma coisa ou tirar alguma coisa, né? Então, você pode acrescentar. Por exemplo, nós fomos evangelizados por americanos e europeus. Lá o clima é diferente. Quando eles vieram para cá, trouxeram para a gente a gravata e o paletó. Então, por muito tempo, graças a Deus, tá menor hoje, mas quando eu era criança ainda era, tinha muito isso. Você era crente se você usasse certas roupas. O evangelho era do uso e costume. Então, para ver se você era cristão, se você realmente estava de acordo com o evangelho, você tinha que usar aquelas determinadas roupas. A mulher, roupas decentes, saia, etc. E o homem está na gravata. Eu me lembro que o meu irmão, ele foi proibido de pregar na igreja porque ele não tinha uma gravata. E ele ficou frustrado porque esse era o chamado dele, mas depois Deus resolveu. Mas naquele momento, só quem pregava era a gravata, não era a pessoa chamada por Deus ou que tinha. Não, era. Tem gravata? Não tem? Não prega. Tem terno? Não tem? Não prega. E aí, quer dizer, é um evangelho que você acrescenta coisas que Deus não acrescentou. Ele foi buscar, Jesus foi buscar o mendigo, o abandonado, a prostituta. E ele não falou assim, olha, você tem que se vestir assim para andar comigo. Você tem que se vestir desta maneira para você aceitar o evangelho. Ele não impôs essas condições.
Ele nunca impôs. Isso não é evangelho, é outra coisa. Então a nossa influência, né, dos costumes europeus e americanos ficou um tempo. Graças a Deus, estamos desmistificando. E o evangelho também, nesse tempo todo que eu estou no evangelho, eu já percebi alguns acréscimos. Por quê? Quando as pessoas se convertem, ela vem de uma cultura diferente. Então, quando elas entram na igreja, a tendência é que elas peguem aquela cultura que elas estavam e tentem colocar na igreja, pressionar de fora para dentro, para colocar dentro da igreja. Então, eu já vi muita influência oriental, muita influência afro dentro da igreja. Pessoas se converteram ao espiritismo, ela vem e ela repete o que ela fazia lá. Porque ela acha que ela pode usar aquilo dentro da igreja. Porque ninguém foi lá e explicou para ela que não era bem assim. Até ela entender que não é bem assim, aqui funciona diferente. Então ela vai usar aquilo que... Tem até um pregador famoso, que ele veio da maçonaria, e ele tinha experiências com os demônios na maçonaria, e ele trouxe para dentro da igreja. Ele fala que os demônios são aquilo lá mesmo, que o nome dos demônios são assim, a aparência dos demônios são assim. Só que as escrituras dizem o contrário. Aquele tempo que ele viveu lá era um tempo de engano. Ele estava debaixo de um domínio de forças espirituais das trevas que o enganavam. Quando ele vem para o evangelho, Deus abre o entendimento, mostra a verdade, e ele não pode tomar aquilo como padrão mais, porque ele estava no engano. Como é que eu trago aquilo para dentro da igreja e digo que é o correto? Então teve um tempo de batalha espiritual na igreja, em que se falava barbaridade, um monte de besteira que a Bíblia não fala, que ensinava, até hoje ainda tem uma senhora japonesa, que ainda ensina um monte, quebra de maldições hereditárias, e teto de bronze, e olha, barbaridades. E você não pode... Uma vez eu estava na igreja, eu fui orar para uma moça, e ela despencou lá, caiu endemoniada. Estava endemoniada, caiu e foi liberta. Eu não sabia que ela estava endemoniada. Ela veio para oração. Eu vou orar para essa pessoa. Eu não quero saber se a pessoa está endemoniada, se não está endemoniada. Ela foi lá para frente, foi receber oração. Então, o que eu sempre faço? Eu coloco a mão na cabeça da pessoa e oro pela pessoa. Aí, quando foi colocar, desmontou. Aí veio lá o líder, lá, o pastor da igreja, falou: irmão, não pode colocar a mão na cabeça, porque senão o diabo que está lá e tem você. Eu falei, meu Deus do céu, aonde está isso? A Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, se toda vez eu for orar por uma pessoa endemoniada, aquilo vai vir para mim? Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho que eu aprendi. Então tem muita barbaridade, muita coisa errada. Olha, coisas assim, guarda da velha. Eu já falei aqui, mas vou lembrar de novo. Uma vez eu fui convidado para ajudar na intercessão, para expulsar demônio, né? É a libertação. Então eles pegavam aquelas pessoas que estavam endemoniadas, tinha gente que trazia no sábado, de manhã, e aí o rapaz falou assim: irmão, eu estou precisando de ajuda, porque todo mundo que vem para cá não fica, porque é um trabalho muito difícil, a gente sai com dor de cabeça, aquele negócio todo. Aí falei, tá bom. Aí chamou eu e minha irmã. Vamos lá ajudar ele, vamos ajudar ele para orar, para expulsar, vamos. Cheguei lá, entra a pessoa na sala, a gente começa a conversar e começa a orar e ela vai se manifestar, lógico, né? Ela tem problemas nessa área, ela vai lá se manifestar, mas a gente vai expulsar e o cara me tira uma apostila cheia de nomes de demônio. Aí fala para a pessoa assim: eu vou falar, você repete comigo. Exu Caveira, renego e renuncio. Aí a mulher, renego e renuncio. Maria Padilha, renego e renuncio. Não sei o que, renego e renuncio. Eu já estava lá, eu olhei para minha irmã, falei: olha, não vai dar certo. E não é assim, o evangelho não é assim, em nome de Jesus, sai. Não vou ficar aqui brincando de casinha, não. É por isso que o pessoal não sabia. Ele ficava meia hora lendo a apostila todinha, atirando para tudo quanto é lado, para ver se atingia em alguma coisa. Eu olhei para minha irmã e falei: vamos? Ela falou: vamos.
A gente avançou lá e não saiu rapidinho, resolveu o problema. Ele não quis mais que a gente ajudasse ele, porque foi muito rápido. Ele estava reclamando que estava demorando, estava cansativo. Agora é rápido demais. Eu falei, é assim que a Bíblia ensina. Em nome de Jesus, sai, acabou. Não fica de brincadeira de casinha. Qual é o teu nome? Entrevista com o vampiro. Qual é o teu nome? De onde você veio? Para onde você vai? O que você quer fazer com ela? O que você não vai fazer? Não me interessa. Tchau e pronto. Mas ele aprendeu isso numas reuniões de libertação, que tinha que fazer dessa maneira. E aí ele fica lá, sabe? E o diabo, e o pior é que o demônio nem sai, né? Tá mais, porque aqui eu estava quase ficando demoniado, porque aquele bando de demônio, ele falando tudo, quase que eu estava lá, já quase. Né? Porque tanto, eu falei, meu Deus do céu, não é assim que funciona. É outro evangelho, nada a ver com o evangelho de Cristo. Cristo falou, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão nova língua, em meu nome falarão sinais, em meu nome, em nome de Jesus. Tchau, acabou. Né? Eu já falei também outra vez que esses filmes que a gente vê de terror, né? É tudo padre. O que é padre? Se chama pastor, o filme acaba em 5 minutos. O pastor chegar lá, sai, acabou o filme. Agora não, o padre lá no filme, o diabo joga ele da escada abaixo, e joga ele na janela, e bate não sei o quê, e não sei o quê, porque ele tá lendo, ó, em nome dos anjos. Eu estava vendo um filme desse terror esses dias. Em nome de Miguel, Rafael e não sei o que, eu convoco os anjos para expulsar. E desfia um rosário. Por isso que nunca vai ser pastor nesses filmes de terror. Nunca. Porque o filme acaba em 5 minutos. Não tem mais graça, né? Porque é assim que funciona com Deus. Então, acresce, diminuição, ou seja, tira os poderes da graça. Você precisa fazer alguma coisa para Deus. E a apropriação, hoje está muito em moda também, eu tomar conta do Evangelho. O Evangelho é meu, eu sou dono daqueles pedaços, eu mando nessa igreja, essa igreja é minha. Aí ele se aposta do Evangelho. A gente vê muito, aconteceu a gente estava falando de seitas e heresias aqui outro dia, eu lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec pegou o Evangelho e reinterpretou de acordo com o que ele queria. É fácil. Quem foi que veio com o Evangelho primeiro? Cristo. O Evangelho é de Cristo. Ele já formulou tudo que tinha que ser. Ensinou como é que devia ser. Aí vem o outro, pega o Evangelho que eu fiz e trabalha em cima dele e transforma numa outra coisa. É fácil. Quero ver ele fazer isso lá com os muçulmanos. Pega lá o Alcorão e fala assim, o Alcorão segundo o Espiritismo. Vai ver quanto tempo o Espiritismo vai durar. Vai durar muito não, né? Vai virar tudo Espírito de verdade, aí vai virar. Então às vezes a pessoa toma conta do Evangelho de Deus e eu sou o dono do Evangelho, eu vou reinterpretar o Evangelho. Né? Agora não é mais assim, agora é dessa maneira, né? Quem faz isso muito, que o Caio Fábio é um cravo na ferradura, né? Ele que fala assim, Jesus é a chave hermenêutica para interpretar o Evangelho. Aí você fala, opa, que lindo, né? A Bíblia só é interpretada através de Jesus, lindo. Só que não é bem assim. Aí você vai continuar escutando o Caio Fábio falar, ele fala, só que eu só aceito os evangelhos, não aceito Paulo, não aceito as cartas de Paulo, não aceito Apocalipse, não aceito nada. Evangelho para mim é só que os 4 evangelhos, o resto da Bíblia eu jogo fora. Peraí, não dá, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, toda a escritura. Agora se eu pego só os evangelhos, eu vou viver segundo os evangelhos. Olha que legal. Jogo toda a Bíblia fora e só pego o que eu quero. Tá errado? Então parece que tem Cristo. A frase é bonita, o sentimento é bom, parece que tem Cristo, mas o Cristo que está ali não é o Cristo incômodo, porque Cristo é incômodo, né? Incomoda a gente. Porque Cristo, ele fala a verdade na cara. Ele chama a mulher lá do poço e fala, olha, traz teu marido. Ai, não tenho marido. Falou bem, porque os outros, tantos que você tinha lá, fila que você tinha, nenhum deles era teu. Então ele fala na cara da pessoa. É incômodo. Eles chamam o pecado pelo nome. A gente não está acostumado com isso. A gente quer um Jesus agradável, bonzinho, domesticado, que faz o que eu quero. Não vai dar certo, né? Então, qual é o remédio para o desvio? O apóstolo Paulo disse, seja anátema, amaldiçoado.
Se vier um anjo do céu, maravilhoso, divino, descendo aqui, falando, olha, eu tenho outro evangelho mais up-to-date, né, atualizado do que Jesus, eu tenho a nova versão 2.1 do evangelho para você. O quê? Nem que seja o anjo do céu descendo, seja maldito. Você tem que amaldiçoar ele antes que ele te amaldiçoe. O evangelho que ele vai trazer vai te amaldiçoar. Quando você segue um outro evangelho que não de Cristo, a tendência dele é te amaldiçoar. Então é melhor você torná-lo maldito antes que isso aconteça com você. Não aceite outro evangelho que não o evangelho de Cristo. Você tem que seguir o evangelho de Cristo, não o seu ou de outra pessoa. Então, rejeite o evangelho espúrio, que seja anátema. Todo mundo que... E o apóstolo Paulo estava sendo profético, né? Porque depois de Paulo veio tantos que receberam visita de anjo para o novo evangelho, né? Tantas outras religiões que um anjo me falou que tem uma tábua de ouro não sei enterrado não sei aonde, vai lá e desenterra novo evangelho. Moisés foi profeta, ele foi profeta de Deus, mas ele não disse tudo. Jesus foi profeta, maravilhoso, ele não disse tudo, mas eu tive uma visão de um anjo no deserto que me disse que eu ia atualizar esse evangelho. Quantos não apareceram? Quantos? E ainda continuam aparecendo. Trazendo um anjo me disse. Parece aquela música do anjo veio me falar, né? O anjo vier te falar, corta, tchau, seja maldito. Então o verdadeiro evangelho, ele não agrada homens. Paulo falando, olha, se eu quisesse agradar homem, eu não estava nem aqui. Porque eu tinha uma família boa, eu era estudado, eu era privilegiado, eu estudei com os mestres em Israel, eu podia estar muito bem, obrigado. Mas eu neguei tudo isso, joguei tudo isso no lixo, considerei lixo por causa de Cristo, porque eu quis agradar a Cristo. Então o verdadeiro evangelho, ele agrada a Cristo. Você vai agradar a Deus. Quando você começar a viver no evangelho, em que você tem que agradar pessoas, isso não é evangelho. Eu não vou tirar a pessoa do louvor, porque se eu tirar a pessoa do louvor, a família dela é grande e todos eles vão embora. Você vai agradar a Deus, que te apontou o erro e falou, age, ou você vai agradar as pessoas para não ferir os sentimentos das pessoas. O evangelho é difícil. O evangelho é carregar a cruz, é negar a si mesmo. Às vezes você quer fazer uma coisa que te agrada. É uma coisa maravilhosa para você. Mas eu não tenho que me agradar, eu tenho que agradar a Deus. E aí eu tenho que entrar em choque com algumas coisas para resolver, porque Deus falou que eu tinha que resolver dessa maneira. Eu tinha que agradar a Deus, eu não posso agradar a mim mesmo nem às pessoas. Eu tenho que ser agradável. Então existem igrejas moderninhas hoje que estão cheias. Por quê? Porque ela está agradando a galera. Ela está agitando a galera, né? Não é o evangelho de Cristo. Não tem o evangelho de Cristo. Mas agrada as pessoas. Visualmente é legal. Sabe? É moderna, é atualizada. Todo mundo vai lá e tal. Chama um amigo, o amigo do amigo. Aí vai chamando um ao outro. O que você gosta na igreja? Eu gosto do louvor. Não, peraí. Não é essa a função do evangelho. O evangelho não é eu gosto do louvor. Eu gosto das pessoas que eu fiz muita amizade na igreja. Não é a função do evangelho. Eu vou lá porque tem escolinha para as crianças e eu fico no culto sossegado. Não é a função. Teve gente que deixou de vir para a igreja porque teve um período que não tinha escolinha, e o pessoal não ia para outra que tinha escolinha porque não tinha o evangelho. Não é isso. Por que é que eu vou à igreja? Por causa de Cristo. Tudo é para Ele, por Ele, sem Ele nada se faz, nada. Eu vou por causa de Cristo. A minha motivação de estar lá é cultuar a Cristo. Mesmo que o louvor, as pessoas que estão cantando lá sejam grasnando que nem um ganso, não importa. Eu vou por causa de Cristo. Para mim, eu vou cantar junto, vou grasnar junto também. Eu não canto bem, vamos cantar tudo mal, mas vamos louvar a Deus.
a pregação, a pessoa não o Silas Malafaia, mas prega o evangelho, eu tô lá por causa de Cristo. Me interessa ele falar a língua de Cristo. Não adianta ter um bambambam e ele falar tudo que Cristo não mandou. Não interessa. O meu pastor é o pastor famoso que prega não sei o que, internacional, ele prega Cristo? Não, mas é uma bênção. Então não serve. Não adianta. O pastor está falando esses dias aí. Ele falou, isso você não pode me culpar. Aqui tem palavra de Deus. O que eu prego é palavra. Não prego, ele estava até falando. Eu não prego coisas maravilhosas, coisas para agradar, coisas do movimento, prosperidade e tal. Eu prego a palavra de Deus. Se você não gosta, você não pode me acusar de que eu não estou pregando o evangelho de Cristo. E é verdade. Então você vai. Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação em servir a Deus? Você está agradando a você mesmo ou você está agradando a Cristo? A gente tem que se fazer essa pergunta. A quem eu estou agradando? Pastor? O pastor está me vendo lá, você está pela cadeira, você está olhando o pastor, eu estou aqui, ó, eu aqui. Você está agradando o pastor, você está indo lá por causa que você quer ser visto, você quer... Qual é a tua motivação? A nossa motivação é Cristo. O evangelho de Cristo é seguir a Cristo. Quando eu faço discipulado, eu já cansei de falar para o pessoal, eu era de uma igreja que você discipulava para o pastor. Eu falei, não faço isso. Não discipulo para pastor. Eu discipulo para Cristo. Para que depois que acabar o discipulado, ele vá andar de mão dada com Cristo. Ele tenha liberdade de caminhar com Cristo. Essa é a minha função. Eu não vou discipular para a igreja, para não sair da igreja. Tem que discipular para cá. Não, ele vai para onde ele quiser, onde Deus enviar, perto da casa dele, ele vai ficar caminhando 300 quilômetros, se tem uma igreja perto da casa dele, ele vai para lá. Eu discipulo ele para andar com Cristo. Eu não faço discipulado para ser meu discípulo. Não é meu discípulo. Ele é discípulo de Cristo. Se eu começar a fazer dessa maneira, não é evangelho. Que evangelho é esse? Que eu tenho que conduzir para a mão de Cristo. Tenho que entregar essa pessoa no colo de Cristo. Ele vai estar bem guardado. Porque eu posso me desviar amanhã. Mas com ele, com Cristo, ele está bem guardado. Então, tudo que a gente faz, tem que fazer como se fosse ao Senhor. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que Paulo está falando aqui. Tem que tomar cuidado com o desvio, com viver um evangelho, está dentro da igreja, mas está vivendo outro evangelho. Tem que estar pensando em tudo isso. Tem que estar analisando. Eu gosto de falar, ensinar e aplicar. E qual é o meu evangelho? Está se baseando no que até aqui? Como eu tenho vivido a minha relação com Cristo até aqui? De que maneira? Para a gente pensar. Isso é para pensar, para analisar e ver, peraí, será que eu também não estou sendo levado pelo vento de doutrina? Será que eu não estou sendo manipulado de alguma maneira e não percebi? Será que eu estou cultuando um Deus que eu mesmo criei? Um Deus que eu formei na minha cabeça? Uma imagem na minha cabeça estou adorando esse Deus que não é o Deus, não é o Cristo do Evangelho? É para pensar e analisar. Amém? Amém. Agora está aberto para as perguntas, se vocês querem fazer. Quem tiver alguma pergunta.